dia permissão do visitor da casa, evite o seu equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontra. Pedimos a purificação da água e o remédio necessário que remova nossas cascas, e assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, estamos iniciando atividades desta quarta-feira à noite. Nosso irmão Rodrigo vai fazer a explanação. Ele vai leitura do Evangelho. Boa noite, irmãos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Justiça das Aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura, sem a certeza do porvir. Essas máximas seriam um contrassenso. Mais que isso, seriam um lodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito, mas pergunta-se então por que uns sofrem mais que os outros, por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa situação. Porque uns nada conseguem, enquanto outros tudo parece sorrir. Mas o que se compreende menos ainda é os bens e os males divididos tão desigualmente entre o vício e a virtude. Homens virtuosos sofrem enquanto os maus prosperam. A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Todavia, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem a infinitude de perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve bem se compenetrar. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, boa noite, boa noite. É um prazer imenso viver nesses momentos com vocês. E como ponto de partida do raciocínio da noite de hoje, eu quero dividir com vocês um caos, não vou falar caos, quando alguma coisa aconteceu que quer dividir com as pessoas. Que aconteceu algumas semanas atrás e que vem ao encontro do que a gente quer falar na noite de hoje, para introduzir. Eu tenho um amigo e esse amigo me convidou para ir até a casa dele. Ele insistiu bastante, eu não tenho muito hábito de visitar, nem de receber visita. O pessoal diz que eu sou meio antissocial, mas é que eu sou muito quieto, eu gosto de ficar muito no meu canto, né? Em casa, com a família, lendo. Mas ele insistiu tanto, e ele falou: Rodrigo, eu quero te mostrar um negócio que eu comprei, tem que vir lá na minha casa. A casa dele é uma propriedade grande, mais no interior aqui de Torres. Ele é uma pessoa muito bem de vida. E a gente foi então lá fazer a visita para ele, a certo momento, estávamos tomando chimarrão na sala. E ele então chegou assim: vem aqui no meu escritório que eu quero te mostrar o que eu comprei. Eu fui com ele até o escritório dele. Daí ele chegou no escritório dele, apertou uns botões e uma parte do armário, que era um stand de livros, saiu. Olhei, pô, cara, que loucura isso. Daí ele pegou, apertou um botão, saiu um cofre. Ele apertou mais uns botões e ele tirou um estojo. Eu fiquei, poxa, gente. Quando ele abriu o estojo, dentro do estojo tinha uma arma.
uma arma cheia de artefatos, que eu nunca tinha visto aquilo na vida. Ele pegou a arma e começou, parecia coisa de videogame. E eu disse, e ele me falando, olha, isso aqui eu comprei para proteger aqui a casa, a propriedade, para você não roubar. E eu montei todo um aparato de segurança aqui em casa. De modo que se, a hora que o bandido pular para dentro da minha casa, do lado da minha cama, já ponto o alarme no setor da casa onde ele está. O alarme é silencioso, só eu sei escutar. Eu já vejo no monitor a posição dele, eu já sei aonde eu tenho que me colocar, porque a arma eu fiz treinamento de tiro há muito tempo, ele é um armamentista convicto, e ela tem visão noturna, com uma mira de alto alcance, e eu consigo abater o delinquente. Eu comecei a ficar muito angustiado com isso. Muito angustiado com isso. E eu disse, meu amigo, daí ele falou assim, para completar, vamos lá fora dar uns tiros com ela, então, pra ver o que tu acha. Meu irmão, isso não é comigo. Eu tenho horror à arma. Horror. Não gosto. Não me sinto confortável. Inclusive, não estou me sentindo confortável aqui contigo, mexendo nela. Não gosto. Mas respeito a tua decisão. Respeito o que tu acha, embora, meu amigo. Eu vou lhe dizer uma coisa. No momento que você bota um alarme silencioso para saber onde está o inimigo, o bandido, para daí poder perder o lugar para bater ele, você não montou um alarme, você montou uma armadilha. Uma armadilha. E eu espero, por tudo que é mais sagrado, que você nunca precise usar. E ele então pegou, ficou meio consternado, meio incomodado com o que eu falei. Ele disse assim, tá, mas o que tu acha? Como é que tu vai defender a tua família se uma coisa dessas acontece? Eu disse, meu irmão, mas eu acredito que realmente você está mais apto do que eu para defender a tua família do que eu defender a minha dentro dessas circunstâncias. Eu não nego isso de você. Eu acho que se você se sente seguro com isso, você deve ter isso. É um direito seu. Só que Rodrigo, eu fiz uma opção para mim. A opção é a seguinte. Eu rezo a Deus todo dia para que Ele me mantenha vigilante, para que eu consiga reconhecer os perigos ocultos a mim. Eu rezo a Deus também para que qualquer mal que não esteja na minha programação reencarnatória ou programação reencarnatória da minha família nos acometer. E se eu não conseguir ser vigilante e se o mal precisar cometer, eu coloco a minha vida e a vida da minha família 100% nas mãos dele. Foi a minha opção de segurança. Foi como eu optei a vida. E eu respeito a sua. Eu respeito a sua. E eu reconheço que na questão de risco você deve estar muito mais apto do que eu. Mas eu não quero. Enfim, meu amigo, eu não quero dar tiro com a tua arma. Eu não fiquei tão empolgado, estou bem mal, porque eu não gosto. Vai saber os traumas ocultos que a gente tem de outras vidas, né? Mas eu me sinto desconfortável. Eu falei, então eu estou voltando para a sala para tomar chimarrão. E você fica tranquilo. Só que sabe o que aconteceu? Aí que vem o ponto. Isso é uma conversa normal, não gerou climão, nós somos amigos e tal. Ele ficou meio assim porque ele precisava fazer a defesa da posição dele, eu acho natural e tal, ok, tá tudo certo. Porém, na saída, me ocorreu, e eu, sabe aquelas coisas assim que, cara, tem que ficar quieto e não deve falar. Mas eu falei, porque veio uma voz e me disse assim, antes vítima que algoz. Antes vítima que algoz. E eu falei para ele, eu disse, meu irmão, antes vítima que algoz. Isso aí. Ele ficou meio assim e tal, beleza, mas tudo certo. Passaram-se algumas semanas, um dia de manhã, eu já acordo já com uma mensagem dele no telefone. Mensagem ali na madrugada, só que eu deixo o telefone no silencioso na madrugada para não acordar o nenê, ou uma chamada, alguma coisa. Tem uma mensagem dele, onde tu tá? Eu mandei a mensagem, cara, tô na minha cama acordando. Não levantei ainda, preciso falar contigo, dizer.
Falei, olha, daqui a alguns minutos, 1 hora no máximo, eu estou no trabalho. Se quiser chegar lá na empresa, chega lá para conversar. Então ele, não, vou lá. Ele chegou, daí ele me contou. Sabe o que aconteceu naquela noite? Naquela noite, o alarme dele tocou do lado da cama dele. Saiu o monitor. Ele olhou aonde estava o indivíduo. Pegou a arma dele. Se posicionou na janela, na sacada onde ele tinha visão completa. Ligou a mira noturna. Mirou no indivíduo enquanto o indivíduo juntava as coisas do pátio. Colocou a mira de laser na cabeça do indivíduo. E na hora que ele foi puxar o gatilho, veio para ele uma voz dizendo: antes vítima que é moça. Ele largou a arma tremendo, deu um tiro para cima. O meliante viu e fugiu. E ele ficou consternado numa tremedeira sem conseguir dormir. Porque ele começou a ter dentro dele um paradoxo de ideias. Porque ele estava se sentindo culpado por não ter, como diz ele no traquejo dele e dos colegas dele, cancelado o CTF. Porque era isso que ele estava proposto a fazer. Era o que ele havia treinado para fazer, o que ele estava equipado para fazer, o que ele queria fazer, o que ele acreditava ser certo. Está livrando o mundo de uma pessoa que ele acredita que óbvio. Só que naquele momento que ele estava proposto a fazer isso, que ele estava todo pronto para fazer isso, posicionado para fazer isso, essa voz vem para ele e fala para ele. É como ele diz assim: eu escutei tu falando para mim de novo. E eu quero entender o que aconteceu. Porque eu não consegui puxar o gatilho. Eu não consegui. Então, ali abriu uma brecha para que ele recebesse uma mensagem nova e diferente daquela mensagem que ele até então já havia introjetado dentro dele. E a gente começou a falar sobre justiça. E eu internei dele o seguinte: que nós precisamos compor um pouco a nossa ideia de justiça. Porque nós confundimos justiça de Deus com justiça humana. E a justiça de Deus e a justiça humana, elas não poderiam estar tão distantes. Embora a justiça humana caminhe ao encontro da justiça de Deus, a justiça humana nunca vai conseguir ser perfeita como a justiça divina. Por quê? Porque pode seres imperfeitos concederem métodos perfeitos? Não tem como. E se seres imperfeitos não conseguem conceber métodos perfeitos, nós vamos sempre estar mergulhados dentro dessa imperfeição do processo de justiça. Porque a justiça humana, ela nada mais é do que paliativa. Um processo paliativo. Vou explicar para vocês com um exemplo. Algum tempo atrás, acho que alguns anos atrás, aconteceu um caso aqui no Rio Grande do Sul que me chamou muita atenção. Eu, obviamente, eu não vou falar nomes, eu não vou falar cidade, eu vou tentar oprimir, suprimir os dados, mas quem sabe alguns de vocês vão se lembrar. Alguns anos atrás, um pai tinha um filho, um menino entre 15 e 16 anos, que saiu para uma festa junto com um amigo e a namorada desse amigo. O pai tinha ficado responsável por ir buscar o filho no final da festa, na madrugada, por volta das 3 horas. Algo normal, algo que nós fazemos com os nossos filhos, não? Algo simples, um dia comum. Pois bem, acontece que ele recebeu uma ligação mais cedo do filho, dizendo: pai, vem me buscar, que a gente está com um problema. Ele, de pronto, adentrou o carro dele e foi até o clube lá onde o menino, o amigo e a namorada do amigo estavam. Quando ele chegou, ele viu o menino vindo e uma turma atrás do seu filho, do amigo dele, da menina. Eles cercaram o carro, começaram a bater no carro, começaram a espancar o menino, o filho dele. Depois, ele saiu para proteger, foi espancado também. A certo momento ele conseguiu entrar no carro, estavam todos os outros 3 dentro do carro, ele arrancou e conseguiu sair. Quando ele havia saído alguns metros depois daquele ataque horrível
a ele, ao filho, ao amigo e à menina, ele percebeu que o filho dele estava sangrando. Ele olhou para o peito e o filho dele tinha um ferimento no peito. O filho dele tomou uma garrafada quebrada no peito. Foram ao hospital e o menino não sobreviveu. Veio a óbito. Bem, esse homem, então, ele movimentou as coisas, a polícia conseguiu descobrir o motivo. O motivo não poderia ser mais fútil. Aqueles rapazes, eles não queriam que nenhum outro menino de outra cidade viesse para aquela cidade para ficar com meninas da cidade. Então, como o amigo dele era de outra cidade, eles resolveram espancar até poderem matar. Esse foi o motivo do crime. Nada mais fútil, nada mais, sabe, vil. E o menino veio a óbito. A polícia descobriu, indiciou e eles foram a julgamento. Foram no júri. Eu acompanhei o júri, porque eu me lembro que no dia que eu li esse caso me chamou muita atenção. Eu acompanhei o júri na internet. E uma das coisas que eu nunca vou me esquecer foi o depoimento desse pai. Olha o que esse homem disse com toda a serenidade do mundo. Ele disse assim: a condenação deles, daquele grupo, não vai trazer meu filho de volta. A condenação deles não vai aplacar a dor que eu sinto desde aquela noite. E a condenação deles não vai tapar o buraco que a minha vida ficou. Porém, a condenação deles vai ao menos mostrar para mim e para as outras pessoas que nós não vivemos numa selva. Existem coisas que não podem ser feitas. Olha só. Aí está o ponto. É como se ele estivesse ali, nesse depoimento dele, todo emocionado, tocante, que, sabe, de me lembrar, eu já tenho vontade de ir às lágrimas, ele tivesse resumido a justiça humana. A nossa justiça, a justiça humana é isso. Nada mais do que um paliativo para que nós entendamos aonde estão os nossos limites. E as pessoas que ultrapassam esses limites precisam ser isoladas do resto da sociedade para que não voltem a ultrapassar esses limites. Já a justiça divina, meus irmãos, exatamente aquilo que ele falou. A justiça divina é reparativa. A justiça divina repara o equívoco proposto. A justiça divina, ela age numa teia de acontecimentos intrincados, dos quais nós não temos acesso. E tempos atrás, eu ainda um dia, perguntando a um espírito, um mentor espiritual, uma sessão, perguntando a ele sobre esses acontecimentos da lei de causa e efeito, e ele disse assim para mim: mas eu não consigo explicar isso. Tu nunca perguntou para alguém superior a você? Perguntei, só que eu não entendi. Porque é tão intrincado. É uma teia de acontecimentos tão complexos que a justiça divina se propõe a ter para reparar os casos, os problemas e os danos cometidos aqui na Terra, que nós não conseguimos acessar isso. Porém, ela é reparativa, porque ela coloca o equívoco feito novamente numa outra órbita, num outro movimento, num outro caminho. Movimenta o vetor daqueles seres para que eles se refaçam. Essa justiça divina, ela se propõe a uma tríade. Porque a justiça divina está na lei de amor, de justiça e de caridade. Perceba, não é amor ou justiça ou caridade. É amor e justiça e caridade. Ou seja, estão ligados, são indissociáveis. Não existe para Deus amor sem caridade, não existe caridade sem justiça, não existe justiça sem amor, não existe. São coisas interligadas. Então a lei da justiça divina, ela sempre vai agir sobre esse prisma, sobre seus filhos, com amor e com caridade. Só que ela funciona também sobre uma tríade, sobre um tripé. Num processo
O processo da justiça divina se inicia com o arrependimento. Arrependimento. Meus irmãos, somos seres simples e imperfeitos. Cometemos as nossas imperfeições. Cometemos os nossos erros. Queiram, vocês não. Acreditem que são perfeitos ou não. Todos nós somos imperfeitos. E na nossa caminhada, nós nos chocamos com outras pessoas. E cometemos equívocos. E cometem equívocos conosco. Porque essa é a natureza do nosso processo de crescimento, de evolução espiritual a longo prazo. Porém, no momento que nós cometemos os nossos deslizes, os nossos equívocos, os nossos erros, por mais bárbaros que sejam, o primeiro ponto é: age sobre nós essa força da justiça divina a nos movimentar ao arrependimento. O que é o arrependimento? É, como diz o apóstolo Paulo, curvar-se sobre si mesmo e a sua consciência. Onde nós percebemos dentro de nós que nós agimos contra a lei de Deus que está onde? Na nossa consciência. Agora, olha só que interessante. Eu estou fazendo um estudo sobre cultura judaica e hebraica. Eu sou meio CDF, eu gosto, nerdzão, gosto de estudar. E eu quero me dedicar, eu estou me dedicando a entender alguns compostos das cartas de Paulo. Para isso, eu tenho um amigo judeu que está me dando umas dicas, está me ensinando algumas coisas, inclusive o pai dele com alguns dialetos. E tem uma coisa que eu achei interessantíssima. Sabe quando Jesus, porque Jesus era judeu, quando Jesus falava de arrepender-se, arrependimento, sabe qual era o termo que ele usava? Um termo judaico-hebraico que dizia assim: voltar ao caminho correto. Toda vez que você abrir o Novo Testamento e Jesus está falando sobre arrependimento, ou alguém está falando de arrependimento para Jesus, como por exemplo o ladrão junto dele na cruz, está usando esse termo, voltar ao caminho correto. E sabe por que eu achei isso interessantíssimo? Porque existem alguns irmãos nossos, alguns irmãos cristãos, que eles acreditam que você pode cometer os equívocos, os delitos que forem na sua vida, se no momento do seu leito de morte, você se arrepender de verdade, está tudo apagado e você adentra ao paraíso. Não de acordo com Jesus. De acordo com Jesus, arrepender-se é voltar ao caminho correto. É o fim do caminho? Não. Eu me desviei do caminho e eu voltei ao caminho. E eu vou continuar trilhando o caminho, só que agora, de forma correta. Então, arrepender-se é isso. É você se curvar diante da sua consciência, ter a noção do seu equívoco, do seu delito, do que você cometeu. Daí vem o segundo ponto. O segundo ponto, onde age essa justiça divina em nós. Depois de arrepender-se, você precisa expiar o equívoco. O que é expiar o equívoco? É você sentir a dor que você causou. Para você guardar dentro de você a dor dessa circunstância. O entendimento dessa circunstância. O quanto aquilo me fez mal, o quanto aquilo causou dor a outrem. E essa dor precisa voltar. A expiação funciona assim. Você cometeu um equívoco em algum momento da sua jornada, esse equívoco vai voltar a você. Quem sabe, olha só o que eu vou falar, interessante. Quem sabe um dia, numa outra vida, você estava de um lado da árvore. E você não quer mais estar daquele lado da árvore, porque você sabe a dor que causou. E daí cria um trauma interno dentro de você a ponto de você, no caso eu estou me referindo a mim, certo? Olha uma árvore e fica apreensivo, constrangido, desconfortável. Pode ser, não sei. Se soubesse, não iria falar, mas não sei. As pessoas adoram, tem uma curiosidade louca para saber o que fizeram nas outras vidas. Tem gente que paga alguma pessoa que diz que vai hipnotizar ela para a pessoa descobrir o que passou na outra vida. Eu não tenho curiosidade nenhuma. Tudo que eu sei, nada eu fiquei sabendo porque queria. Fiquei sabendo porque me falaram, porque me disseram. E boa parte não foi coisa boa. Então eu não tenho curiosidade.
Por quê? Porque eu sei que a melhor versão minha é a que está aqui na frente de vocês hoje. O resto é só curiosidade. E falava minha avó, a curiosidade matou o gato. Então deixa tudo como está. Mas entenda o critério da expiação. O critério da expiação é a gente estar posicionado pela justiça divina no lastro oposto daquele equívoco que nós fizemos. E aí vem o último ponto da justiça divina. A reparação. Porque você se arrepende, você entende o equívoco, mas você precisa reparar o que você fez. A justiça humana não é reparativa, ela não tem como reparar. A justiça divina obriga a reparação ser feita, o equívoco ser ajustado. A pessoa que cometeu o equívoco trabalhar para que a pessoa prejudicada seja compensada. Tem um caso fantástico de André Luiz. Fantástico. Um homem muito empreendedor, um comerciante astuto, começa uma empresa ainda jovem e faz fortuna. Ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Aos 39 anos, ele tem um ataque cardíaco. Desencarna, chega no plano espiritual e ele está indignadíssimo. Onde está a justiça de Deus? Eu trabalhei tanto, fiz uma fortuna, e agora que eu ia começar a usufruir da fortuna que fiz, ainda jovem eu perco meu corpo? E vai ficar tudo com meu filho? O mentor chega para ele e diz assim: você quer saber onde está a justiça divina? Quero! Tem certeza que tu quer ver onde está a justiça divina? Tenho certeza! Então está aqui e mostra para ele. Ele era irmão do filho dele em outra reencarnação. E quando os pais falecem, o que ele faz? Envenena o irmão para ficar com a herança sozinho. E fica com a herança sozinho, multiplica a herança e vive como rei do camarote até os seus últimos dias. Então a espiritualidade traz ele de volta. Agora como pai. É dada a oportunidade de trabalhar. E ele trabalha muito e ameaça patrimônio. Só que na hora que ele ia começar a usufruir do patrimônio, o corpo dele padece. Tal qual o corpo do irmão. E agora, diz o mentor para ele, agora, o seu filho de agora vai ter a oportunidade das provas que lhe foram propostas, que lhe foi sonegado por você, que assassinou ele em outra reencarnação. Porque ele, em outra reencarnação, tinha como prova ter aquela riqueza na mão dele, para passar pelas problemáticas que ele precisava passar, para mostrar o que ele tinha que aprendido. E você tirou isso dele. E você veio nessa reencarnação para dar de novo a ele essa oportunidade que você lhe tirou. O homem olha, o espírito olha tudo aquilo e diz: não fala mais para ninguém. Deixa tudo como está, deixa quieto, eu entendi. E o menino herda o dinheiro e vai ter a sua oportunidade. A justiça de Deus não reparou o equívoco aí. Reparou de forma perfeita. Ele havia se arrependido no plano espiritual antes de reencarnar, reencarnou, sofreu um ataque cardíaco, tendo a mesma dor do veneno que causou a morte do seu irmão, abriu mão da fortuna que achava ser justo a ele, tal qual o irmão, e colocou o ex-irmão, agora filho, exatamente no ponto onde precisava. Novamente. Reparou? A justiça divina é perfeita. Porque ela é reparativa. E como leu a irmã no início aqui, o motivo das dores da vida, quais são? Quando nós estamos nesse ciclo. No ciclo de arrependimento, no ciclo de expiação ou no ciclo de reparação. Quando nós encarnamos, estamos nesse momento.
Vivenciando esse ciclo é onde as dores nos acometem. Dores que nós não lembramos, problemas que nós não sabemos por quê. Por que esse infeliz casou comigo? Por que essa infeliz é a minha sogra? Por que de tanto lugar do mundo para morar, eu vim morar nessa rua onde a vizinhança é assim? Por que com tanto lugar para trabalhar, eu trabalho nesse lugar, com esse chefe? Por que com tanto país do mundo para reencarnar, eu reencarnei no Brasil? Com esses problemas tudo? Por que eu reencarnei com essa condição social? Por que eu reencarnei com esse sexo? Por que eu reencarnei com essa cor? Por que eu reencarnei com esse corpo? Porque nós estamos nesse processo. Porém, meus irmãos, nós vamos encerrar com um dedo na moleira de Allan Kardec. Porque Allan Kardec era assim. Allan Kardec era genial. Ele escreve sobre tudo isso. Ele explica sobre tudo isso. Mas não bastando, dando para nós essa dinâmica, ele ainda pega o dedinho dele, aponta na nossa moleira, para que a gente comece a pensar. Então, logo depois desse texto, Justiça das Aflições, Kardec escreve um texto, ele mesmo, não é de algum espírito, ele mesmo, escreve causas atuais das aflições. Porque a gente tem uma tendência, sabe qual a tendência? Achar que tudo de ruim que acontece com nós é karma, né? Tudo de ruim, o que eu fiz em outra vida para merecer isso? O que aconteceu? O que eu fiz? O ciclo. Sabe o que Kardec fala? Kardec começa dizendo assim: de duas espécies são as vicissitudes da vida. Promanam de duas fontes bem diferentes. Uma tem sua causa na vida passada. Outras na vida presente. Ele já começa dando. Muitas dores que nós passamos têm causa em outras vidas. Mas muitas é aqui mesmo que a gente construiu. A gente causou nessa vida. E ele começa a explicar. Ele diz assim, ele começa a questionar. Eu estou falando, Kardec botando o dedo na moleira. Não vou ler todo o texto, eu vou ler umas partes. Para a gente encerrar. Dizer assim: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho ou da sua ambição? Quantos problemas nós causamos para nós pela nossa imprevidência? Porque somos pessoas imprevidentes. Quantos problemas? Dias atrás, meus irmãos, eu juro para você, chegou um funcionário até nós, ele estava passando por um momento, estava muito apertado, problema financeiro muito grande, e daí eu queria ajudar ele pediu ajuda, eu fui ajudar, eu sentei, cara, vamos ver o que está acontecendo, porque tu não ganha mal, tu tem, a tua vida é ok, familiar, o que aconteceu? Jogo do tigrinho. Jogo do tigrinho. Ele estava botando dinheiro, pegou empréstimo no banco, passando cartão para botar no jogo do tigrinho, porque ele acreditava que ele ia ter um golpe de sorte e ali ele ia tirar um bom dinheiro. Isso é imprevidência. Mas isso também é ambição desmedida. Ambição desmedida. Mas ambição desmedida pode ser uma coisa maior. Quantas pessoas dão um passo maior do que a perna? Nos seus negócios que fazem, nas suas programações, contando que alguma coisa boa vai acontecer, sem esperar se materializar. E se diz, e hoje em dia a gente tem essa tendência de falar que foi fé. Não, bota fé que vai dar certo. Atinge... Gente, e a espiritualidade dizendo assim, calma, não é assim. Imprevidência. E o orgulho, então, como diz Kardec? Quantos problemas nós geramos até nós por orgulho? Eu não vou mais falar com o fulano, porque o fulano não podia falar assim comigo. Ou o fulano, a fulana está falando de mim na rua. Eu já virei inimigo. Quantas problemáticas nós construímos para nós por causa do nosso orgulho? Ou por nos acharmos melhores do que somos.
É o que Kardec está dizendo. Kardec está apontando o dedo para nós, sabe, pedindo o quê? Reflete. Pega o teu equívoco, pega a dor que tu está sentindo agora e tenta desmontar, desfragmentar ela. Olha para dentro de ti e analisa o que tem de teu nesse problema. Ele continua. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Mais ou menos a mesma coisa. Sabe, ele fala que falta de perseverança. Quantas pessoas se propõem a fazer alguma coisa, se dedicam e lá pelas tantas, nas primeiras dificuldades, desistem. E ficam sofrendo o processo daquela desistência. Falta perseverança. Ou falta ordem. Eu quero fazer algo, mas eu me planejei para aquilo, eu me organizei para aquilo, eu fiz tudo certo, eu segui todos os passos corretamente, ou eu fui assim, se der, deu. Quantos problemas nós geramos e construímos para nós com essa atitude? Ele fala, pelo mau proceder, isso a gente nem precisa falar. Quantas pessoas escolhem pelo seu livre-arbítrio proceder fora da lei ou fora de uma moralidade superior para ter ganho, para ter vantagem. Acredite, isso volta. Sempre o problema volta. Ele continua e diz pelo mal ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Isso é limitar o desejo. Eu quero tanto uma coisa que eu não meço esforço por aquilo. Não se limita. E acaba procedendo errado. E acaba gerando para si uma vicissitude, uma dor. Kardec, essa daqui, Kardec eu acho que escreveu para uma prima minha. Ele diz assim, quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Eu apresentei um amigo para uma prima minha, eu acho que até devo ter contado aqui para vocês. Ela chegou assim para mim depois... Ela falou que não deu certo. Por que não deu certo? Porque eu não ia namorar um mais liso do que eu. Ele era mais liso do que eu, não ia namorar. Eu falei, mano, tu tava procurando um pretendente ou tu tava numa vaga de emprego? Fulano só se apresenta a mim se tiver de tal a tal renda. Ou tal patrimônio. Ela não gostou. Daí ela falou, mas ele é feio. Eu falei, mas tu também não é tão bonito assim. Daí você gringolou a conversa. Ela foi... Tu entende, cara? Já foi. Mas, olha o cálculo dela. Porque, vamos questionar. Como os relacionamentos hoje estão se formando? O que a gente está vendo, sobretudo entre os mais jovens? Relacionamentos líquidos. Aonde não se dá o tempo para que o relacionamento aconteça. Seu Júlio, quantos anos de casado? 53. 53. Quanto? Imagina. Isso é uma construção. Você vai alimentando e você vai construindo e você vai moldando e você vai se moldando a pessoa e você mesmo. Isso é um relacionamento para dar certo. E não, mas não vai durar, mas tudo bem, todo relacionamento tem um momento, vai que não é para chegar nos 53 anos. Mas há um tempo de maturação que o imediatismo dos nossos dias tem ceifado das pessoas para se proporem a terem relacionamentos sólidos. Estou falando de relacionamentos sólidos, porque é tudo imediatismo. Então é o quê? Eu vou curtir uma foto no Instagram, mandou um direct, daí se viu, e daí já ficou, e daí já não dá mais, já não foi mais, já não valeu a pena por causa disso, por causa daquilo, porque eu não posso aceitar isso de tal pessoa, porque eu não posso aceitar isso de tal pessoa. Como a minha prima disse, ele tem que ser bonito, ele tem que ser rico, mas quem ela é? Não é conto da Disney. Aqui não é conto da Disney. É vida real. E vida real é a gente se relacionar com pessoas tão equivocadas quanto nós, tão imperfeitas quanto nós. É a gente saber fazer as imperfeições conseguirem se conjugar. E que aquelas pessoas se criem juntas, cresçam juntas, se melhorem juntas. E nos dias atuais onde nós estamos vivendo, o imediatismo da nossa vida tem ceifado isso. Kardec falou isso em 1860, gente. Imagina hoje.
Se ele escreveu para minha prima, só pode. Olha só essa aqui. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Às vezes a gente está suscetível, sabe aquela pessoa que não pode falar nada? Ou às vezes a gente está num dia que fala para nós de um jeitinho que a gente não gostou. E a gente já, explode, estoura, responde, fala alguma coisa, saiu. Quantas dores a gente cria para nós agindo assim? Quantas dores? É o que Kardec está dizendo. Não é eu, é Kardec. Kardec está dizendo, poxa, se a gente fosse menos suscetível, se a gente fosse menos melindroso, se a gente não fosse tão carentão como a gente é, se a gente conseguisse ser mais frio, não, frio não seria a palavra, mais racional com as coisas. Quantas dores a gente ia poupar para nós mesmos? É o que ele está falando aqui. Essa daqui é ótima. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo jeito? Vamos lá. Tem um tipo de doença, meus irmãos, que nós vamos viver na vida. Que se der tudo certo para nós vamos viver. Sabe quais são? As doenças de velho. Sabe a doença que velho tem? Se der tudo certo para nós, a gente vai ficar velho. E daí a gente vai ter aquelas coisas, dor nas costas, uma arritmia, dor no joelho, sabe? Aquelas coisas normais. A gente não para pensar nisso. Se a nossa vida der certo, a gente envelhece. Se a gente não envelhecer, alguma coisa deu errado. Não é verdade? Só que acontece que eu conheço muitos irmãos que estão vivenciando essa dádiva de poder envelhecer, mas estão totalmente entristecidos pelas dores naturais do desgaste do maquinário. Porque é um maquinário, a gente não ganha uma máquina, a gente reencarna e nós ganhamos uma máquina. Nós em espírito estamos com uma máquina. Essa máquina tem um tempo, e essa máquina vai se desgastar. Ela vai se desgastar. Ela precisa de cuidado contínuo. A gente tem que cuidar, a gente tem que ajeitar, a gente tem que ficar ali tratando, para que quando ela comece a desgastar, a gente tenha mais tempo de uso ou mais qualidade de uso. Mas ela vai se desgastar, e o se desgastar é isso. É uma artrite, uma artrose, dor no joelho, dor na coluna. É um problema por tudo. E daí se entristecem e se deprimem, porque eu não tenho mais 20 anos. Daqui a pouco vai ter. Dá mais um tempinho, morre, tem outra reencarnação e vai ter de novo 20 anos. Mas daí os problemas vão ser outros, vão ser os problemas de 20 anos. Que tem também. Dias atrás chegou um lá na casa espírita inconsolável. Ele estava com fé no Senhor, ele estava com enfisema pulmonar, e o enfisema pulmonar estava desenvolvendo com câncer. Já tinha se desenvolvido, ele já estava com diagnóstico. E conversando com ele, e ele não sei por que isso aconteceu comigo, fumava há 30 anos. 3 carteiras por dia. Durante 30 anos. Vai fazer o quê, gente? É consequência natural do seu livre-arbítrio utilizado. Ele estava naquele vício, ele não conseguiu sair daquele vício, e o corpo está cobrando o preço. Agora, como você vai lidar com isso? Como você vai lidar com isso? Você vai aceitar? Ou você vai achar que está sendo, meu Deus do céu, punido por Deus? Ou amaldiçoado? Você tem que aceitar o processo em que você se colocou e que você se encadeou. É isso que Kardec está dizendo. Quantas enfermidades a gente sofre pelo nosso livre-arbítrio? Eu vou dizer para vocês, tá? Porque daqui a pouco vocês acham que eu estou falando como se eu fosse o cara para falar isso. Não, tá. Olha, hoje eu acho que eu teria eu tiraria, como é que eu vou explicar? Eu acho que eu perderia a reencarnação por um quindim. Hoje. Mas eu sou diabético. Mas a vontade de comer quindim, eu não sei se na passada para casa não vai ter uma padaria aberta que eu não vou comprar. Tanta vontade. Mas eu sou diabético. Ou seja, eu não sou ninguém para estar falando. Tanto é que eu não falei nada para o Senhor. Entende? Porque todos nós estamos diante dessas circunstâncias. Todos nós, assim, é o que Kardec está dizendo. Nós temos hábitos, nós criamos os nossos hábitos, mas nós não podemos nos revoltar
quando a consequência dos nossos hábitos volta sobre nós. Isso é equivocado. A última, essa última é... Olha isso. Kardec, um educador, discípulo de Pestalozzi em 1861. Olha o que ele fala. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Ah, essa daí. Essa é o dedo na moleza da gente. Dias atrás, levei o meu menino, meu filho mais velho, numa festinha de aniversário. E daí, na festinha de aniversário, tinha uma piscina de bolinha. E tinha um menino na piscina de bolinha que pegava a bolinha e estava jogando na cabeça de uma outra menininha. Uma menininha menor. Eu olhei aquilo, a menininha estava já chorosa e tal. E daí eu olhei e quem é que é o responsável por aquele menino ali? E daí uma moça ali, 2 cadeiras do lado, sou eu. Moça, o seu filho está atirando bolinha na menina, na cabeça da menininha. Ai, moço, eu sei, mas o Enzo é assim. Ela disse assim, daí eu fiquei quieto, né? Não, moça, quem sabe tu não pede para ele parar. Daí ela, sem tirar o olho do celular, para, filhinho, para, filhinho, para, filhinho. E ele vai jogar bolinha. Vai jogar bolinha. Daí, achei, moça, quem sabe você não pega e não fala com o seu filho. Sai, moço, sabe o que é? É que o Enzo tem problema para lidar com a frustração. Então a gente evita frustrar ele porque ele fica muito agressivo. A piscina é fundo. Foi o que ela falou para mim. Daí, a gente às vezes tem que ficar quieto, né? Mas eu não fiquei. Ô, Piá, tu mesmo, para de jogar a bola na cabeça da menininha. Para com isso agora, é feio, não pode. E vocês estão usando a regalhada. Meu Deus, um espírita falou assim. Eu falei pior, porque eu disse assim, se eu tiver que chamar o meu filho para jogar a bolinha na tua cabeça, eu vou chamar. Eu falei isso, foi pior. Tá? Mas eu não vou suprimir. Vocês estão com os olhos assim, um espírita falando isso para um menino. Mas você sabe o que o menino fez? Não. Parou na hora. Não, largou a bolinha e foi para o outro lado. Sabe quem não parou? A mãe. Ela falou, moço, como não pode falar assim com ele? Eu disse assim, minha amiga, eu vou te dizer uma coisa. Faça um bem para o seu filho e frustre o teu filho. Frustra ele o máximo que tu puderes, porque a vida é uma eterna frustração. A vida vai sempre frustrar a gente. E se tu conseguires ensinar para o teu filho a lidar com as dores da frustração em casa, com todo carinho, com todo amor, com todo afeto, vai ser melhor para ele, vai ser melhor para você. Porque a vida não vai ter o mesmo carinho, proteção e afeto que você tem com ele. Como eu, que lidei com o erro do seu filho, sem o mesmo carinho que você lida. Ela regalou os olhos. E eu continuei. Eu ainda disse, minha amiga, criança sem limite é adolescente delinquente. Que adolescente delinquente sem limite vira adulto criminoso. Ponto. Ela ficou possessa. Não falou nada pelo meu tom de voz, meu tamanho, minha posição. Né? Eu sou uma pessoa, ainda mais quando eu falo alto, falo bravo. Ela levantou, entrou na piscina de bolinha, pegou o Enzo e foi embora do aniversário. Depois eu vou descobrir que o Enzo é primo do aniversariante. Mas, ó, nem aí. O Enzo era primo do aniversariante. Gente, é Kardec falando. Em 1861. Não era um homem à frente do tempo dele. Não era uma pessoa que entendia do que estava falando. E olha quanto a gente sofre isso hoje. Quantas pessoas têm vidas complicadíssimas porque na hora de tirar dos filhos os maus hábitos, as más tendências e cumprir o seu papel de pai e mãe. Porque não nos enganemos, o nosso papel de pai e mãe, quando reencarnamos e Deus dá a nós
Um filho, para que nós eduquemos, é fazer exatamente isso. Ajustar as más tendências daquele espírito enquanto ele está maleável, enquanto criança. Então, Kardec estava falando disso e quantas pessoas sofrem por isso dias atrás. Uma amiga da minha mãe estava chorosa, desesperada. O filho resolveu trocar de carro. Foi lá, deu o carro dele de entrada, financiou outro e levou o carnê para ela pagar. Detalhe, ele tem 37 anos, é policial militar, tem família, tudo. Ele largou o carnê para ela pagar. Ela, professora aposentada. E ela estava desesperada, porque ela não tinha dinheiro, que o orçamento estava, e ela estava se judiando para pagar. Eu falei, mas por que tu está pagando? Eu disse para ela, por que está pagando? Porque quando ele te entregou o carnê, tu não devolveu para ele, não tem nada a ver com isso, o problema é teu. Não consegui. Não consegui. E daí eu comecei a tentar entender qual seria a dinâmica construída entre ela e esse filho dela desde a infância. A ponto dele julgar que ela era responsável por pagar algo que ele queria e ela acreditar nisso e achar que sim, que ela deveria fazer isso. Como foi a relação deles? Como construiu? Como ela deixou chegar a esse ponto? Como ela deixou chegar a esse ponto? Como foi a construção dessa relação de mãe e filho? Para que ele, aos 37 anos, com a sua família, uma pessoa concursado, tendo um salário de policial, ele chega, resolve trocar de carro e larga o carnê para ela pagar. Ele acha que ela tem que pagar. E ela... Por isso Kardec está dizendo, quantos problemas nós criamos para nós, porque nós não soubemos lidar com os nossos filhos enquanto crianças. É Kardec que está falando. Kardec. E ele, eu falei para vocês, ele bota o dedo na moeda. Porque a gente lê isso aqui e a gente fica assim, quantos problemas, é isso que ele está dizendo. As vicissitudes, as causas atuais das aflições. As aflições que nós criamos para nós nessa vida e que não tem nada a ver com karma. Não tem nada a ver com justiça divina. Sabe o que são? Consequências naturais dos nossos atos. Ele não termina o texto, é mais longo, mas eu vou encerrar aqui. Olha o que Kardec diz. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se a mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Autoanálise, autorreflexão. Refletir na nossa consciência. Será que eu estou fazendo tudo certo? Será que isso não tem algo de meu aqui? Aonde eu posso mudar? O que eu posso fazer diferente? E escolhas. A partir disso, propor escolhas. Porque o que Kardec fala é que a nossa felicidade, meus amigos, nada mais é do que uma questão de opção nossa, de escolha, de como nós vamos lidar com as circunstâncias da vida. Escolha desde os caminhos mais desafiadores, escolha desde as questões mais complicadas, até escolher como eu vou dar bom dia para a minha família. Ou com que humor eu vou chegar no meu trabalho. Ou escolher como eu vou lidar com o trânsito da minha cidade. Ou como eu vou lidar com um parente difícil que bate a minha porta. Ou uma escolha de como eu vou lidar com a pessoa necessitada. Ou como eu vou lidar com os meus companheiros de casa espírita. Escolhas de como eu vou agir, de como eu vou lidar e do que eu vou construir com as minhas escolhas. Porque uma das frases mais fantásticas é aquela do querido Chico. Embora não possamos voltar no tempo e fazer um novo começo, nós podemos começar agora a fazer um novo fim. É fantástico, é libertador.
desculpe eu ter passado o tempo de novo, mas vocês já me conhecem. Quando vocês me convidam, vocês já sabem que tem que ficar uns minutos a mais, né? Porque eu sempre tomo o tempo de vocês. E nós tenhamos uma semana abençoada de entendimento e de escolhas da vida. Que assim seja. Que assim seja. E nós vamos para a revelação dos lares. Eu experimentando isso aqui, irmão, está precisando de ajuda no lugar que estiver. A irmã vai fazer a revelação. Amado Mestre, aqui estamos com a mente e o coração abertos para receber todos os benefícios que a espiritualidade nos traz. Muito obrigada, Senhor. Intercede junto a Deus por todos nós. E por isso agora, vamos orar. Fazer a caridade espiritual. Orar pelos nossos irmãos desencarnados. Aqueles que a gente colocou nas caixinhas. Que eles recebam, neste momento, as nossas vibrações, todo o nosso amor. Os nossos familiares que já partiram para a verdadeira vida, que nos antecederam, que eles preparem o terreno para quando chegar a nossa vez. Obrigada, Senhor. Queremos neste momento orar pelos nossos irmãos de jornada, aqueles que se encontram em um leito de dor, nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos manicômios, nas ruas. Todos os nossos irmãos que não estão tendo a oportunidade que nós temos neste momento de refletir, de receber as luzes desta doutrina bendita que nos esclarece, que nos consola. Muito obrigada, Senhor. Jesus, amado Mestre, não dispensa o amparo dos nossos mentores e que eles possam estar fazendo uma visita fraterna aos nossos lares. Que a nossa casa seja magnetizada por esses fluidos de harmonia, de paz, de saúde, de equilíbrio. Que todos aqueles que vivemos no nosso lar, possamos estar recebendo todos esses benefícios. Se temos alguém que está adoentado, que neste momento receba a visita fraterna de espíritos bondosos e curadores, da equipe de Bezerra de Menezes, esse espírito bondoso que está sempre à nossa disposição, por bondade, por caridade. Obrigada, Senhor. Queremos neste momento orar por nós mesmos, que aqui estamos, que a gente possa sair daqui muito melhores do que quando chegamos e que o propósito de nos melhorarmos permaneça durante a jornada de toda a semana da nossa vida. Que os bons espíritos, nossos mentores, possam estar sempre presentes junto de nós e que todos que se aproximem de nós, espíritos encarnados ou desencarnados, sintam a tua presença, Jesus. Muito obrigada. Que assim seja. Agora vamos para o passe, mentalize seu anjo para a guarda, para receber os fluidos positivos.